Olá, muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Para Cá dos Montes. Esta semana atingimos o número redondo de 20 edições. Muito bem, boa noite, Luís. Muito bem, porque aprendi a contar, é isso? Não, muito bem, chegamos às 20 nesta temporada. O que significa que faltam mais ou menos 10, 12 para terminarmos o nosso quinto ano Para Cá dos Montes. Já são 5 anos, todas as segundas-feiras, a levar-vos aquilo que de melhor se faz na região. Tem de melhor. E hoje não é exceção. Apesar de hoje irmos falar de um assunto um bocadinho mais sério, não deixa de ser uma coisa que está a surgir na região, feita por pessoas da região, e também para vermos problemáticas que são globais e de que forma é que elas afetam o nosso pequeno mundo, neste caso o nosso distrito. Temos hoje connosco o professor Artur Cristóvão. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado. Muito boa noite. Ele vai-nos falar de um dos projetos que está a liderar, também com mais outras pessoas associadas. São 19 os participantes que no dia 23 de fevereiro iniciaram esta caminhada. Vamos já conhecer tudo aquilo que ele tem para nos dizer neste projeto, que é o Fórum da Cidadania pela Erradicação da Pobreza. Venha daí. Artur Cristóvão é professor catedrático do Departamento de Economia, Sociologia e Gestão da UTAD, além de investigador do Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento. Entre outras várias áreas de investigação, é um estudioso das organizações e agentes de desenvolvimento local. Mais recentemente, abraçou o desafio de liderar o Fórum Cidadania pela Erradicação da Pobreza, que se está a desenvolver no distrito de Vila Real. Bem-vindo, mais uma vez. O que é este Fórum Cidadania pela Erradicação da Pobreza? Bom, o Fórum é, na verdade, uma iniciativa que surge a partir da Rede Europeia Antipobreza Portugal, que nos seus 30 anos, não é? Tem uma rede que tem 30 anos, nos seus 30 anos lançou um desafio de criação de fóruns distritais ligados a esta área da erradicação da pobreza. Esses fóruns já existem há algum tempo noutros distritos, nomeadamente em Braga, no Porto, em Aveiro, creio que em Lisboa, pelo menos nestes tenho ideia que sim. E foi também lançado o convite a colegas meus da universidade que tinham já uma ligação com a Rede Europeia Antipobreza, a EAPN, para também avançarmos para a criação de um fórum aqui no distrito de Vila Real. Isto é um pouco... Temos funcionado um pouco como uma bola de neve, não é? O convite vem para um, depois o outro fala com o outro e o outro e tal. E chegou também minha colega Hermínia Gonçalves, lançou-me também esse desafio de sermos, no fundo, eu e também a outra colega Elsa Justino, de sermos, no fundo, o grupo dinamizador do distrito. Portanto, uma coisa que surgiu o ano passado, já em 2022. Nós, a partir daí, começámos a fazer contactos e um lembra-se do outro, e, portanto, a nossa preocupação, como sabem, aqui o distrito tem, se a memória não me falha, são 13 municípios, por aí, não é? Penso que são 13. À volta disso, sim. Também não tenho aqui presente. E a nossa ideia é, de facto, termos no fórum representantes de todos esses municípios e começámos a fazer esse trabalho de juntar, de agregar pessoas, de começar a pensar também em atividades que poderíamos, a partir do fórum, e tendo em conta os seus objetivos, poder realizar. Deixem-me falar um pouco dos objetivos. Obviamente, o fórum não se pretende substituir nem à Rede Europeia Antipobreza, nem ao trabalho que fazem os municípios, nomeadamente nesta área, não é? Hoje em dia, todos os municípios têm os seus vereadores que estão responsáveis pela ação social e que têm um trabalho bastante diversificado neste campo, desde as questões da habitação, enfim,
o apoio aos idosos, a crianças, enfim, todo um trabalho transversal, como se sabe. Nem nos pretendemos substituir as misericórdias, nem as IPSS, portanto é uma função algo distinta, que tem fundamentalmente a ver com a consciencialização da sociedade de uma forma geral para os problemas da pobreza. Porque, na verdade, todos nós convivemos com situações de pobreza, conhecemos, elas existem, elas tendem a reproduzir-se de alguma forma, sabemos que a pobreza reproduz a pobreza, mas há também uma certa insensibilidade social para esta matéria e, portanto, esse é um objetivo, portanto, trazer as questões da pobreza para o debate público, também ter um papel de acompanhamento de políticas, de observar de alguma forma o impacto que elas podem ter nas pessoas e, claro, o Fórum, naturalmente, tendo a sua origem, embora seja autónomo da Rede Europeia Antipobreza, tendo a sua origem na rede, vamos manter sempre uma articulação, uma coordenação com a própria rede. Portanto, é um fórum é uma organização informal, portanto não existem órgãos eleitos, não existem cotas, não é algo de adesão. Nós temos fundamentalmente até agora feito um trabalho de convidar pessoas, não é? A partir destes 3 fomos convidando. Agora, quando foi assinado o protocolo com a Rede Europeia Antipobreza, na presença do seu presidente, o padre Jardim Moreira, éramos à volta de 19, 20, senão, agora já somos um pouco mais. Hoje já juntámos mais alguns, entre os quais o embaixador Seixas da Costa, que fizemos o convite, e ele de imediato aceitou também juntar-se a este fórum, entre outros, e é isso em termos. Há pouco tinha dito que não pretende substituir nem a AEPN nem os municípios, até porque um dos objetivos desses 5 grandes objetivos que estão definidos é precisamente a cooperação com a AEPN. De que forma é que podem, no fim, influenciar, estas entidades, ou sobretudo até os municípios, que são aquelas que localmente terão que ter ou terão o poder político para encetar ações? Nós podemos ter aqui uma função de alerta para determinadas situações. Nós esboçámos um plano de atividades para 2023, que estamos a começar a executar, e dentro desse plano, um elemento talvez de destaque nesse plano é a realização de alguns debates sobre temáticas que nos parecem particularmente relevantes, embora existam muitas mais. Mas esses debates não deixarão também de envolver os municípios. Eles vão ser feitos de uma forma descentralizada. Vamos começar na Régua, aliás, em abril, e depois em maio em Chaves, salvo erro, depois vamos até ao final do ano, estando em outros municípios aqui do distrito. Portanto, não deixaremos também de trazer a esses debates os municípios, também para que haja uma troca de conhecimentos, para que haja também um acompanhamento, e para vos dizer de uma forma assim, eu tenho que consultar aqui as minhas notas, mas entre as temáticas que vamos trazer é a questão da pobreza energética, que é hoje uma matéria que tem vindo a ser trabalhada a nível europeu, não é? E também a nível nacional. É um problema que está identificado a nível nacional e por maioria de razão aqui num distrito que é frio no inverno, não é? E onde sabemos que existem situações de dificuldade de pessoas que não conseguem manter as suas casas com um nível de aquecimento, e isso também tem a ver com a própria qualidade da construção, enfim, tudo isso. Portanto, a pobreza energética, a questão do envelhecimento e, sobretudo, dos sistemas solidários de apoio ao envelhecimento, portanto, é também algo que é extremamente relevante num país que está envelhecido, numa região onde isso é particularmente visível. Depois, as questões da saúde, que
devem também ser tratadas no quadro social e no contexto da pobreza. O rendimento suficiente para uma vida digna em Vila Real é uma matéria que tem vindo a ser debatida a nível europeu e nacional. O que é isso do rendimento suficiente para uma vida digna em Portugal? Obviamente que Portugal, como todos os países, não são homogéneos, existem diferentes contextos com implicações naturalmente a este nível, e vamos procurar também analisar esta matéria. As questões também da descentralização e da responsabilização crescente dos municípios na intervenção social vai ser também uma matéria de debate. Depois as questões da imigração, sobretudo aqueles que estamos a acolher, e isso é muito visível. Não sei noutros municípios aqui do distrito, mas em Vila Real é hoje muito visível a presença de comunidades de brasileiros e de outras que estão associadas não só ao facto das pessoas procurarem melhores condições de vida e ligada naturalmente à sua economia, mas também há também fluxos ligados à educação, que são também visíveis e, por vezes, também com problemas de integração e até de subsistência económica. E depois também o papel, a educação na sua ligação com a pobreza. Em todos estes debates, como eu disse, descentralizados aqui na região, nós vamos procurar trazer convidados, testemunhos de pessoas que vivem as situações e também trazer os municípios e as instituições que estão envolvidas no combate à pobreza. Portanto, é um contributo que damos para, por um lado, aprofundar um pouco estes temas em relação com o contexto específico, depois também para consciencializar os cidadãos e também para sensibilizar os intervenientes mais diretos para a importância de agirem, de estabelecerem políticas que possam ter impacto e também de observar os próprios impactos que as suas intervenções possam ter nestas diferentes áreas. Quem são os parceiros que pretendem encontrar no território? Já falou nos municípios? Sim, porque, na verdade, como todos nós sabemos, as questões da pobreza são multidimensionais, têm muitas dimensões e articulam-se com muitos fatores. E nós vamos também procurar apresentar o fórum e ter conversas com diferentes atores e parceiros aqui do território, as instituições de educação, nomeadamente, a própria universidade, claro, as instituições, as IPSS e outras misericórdias, IPSS, têm aqui presença, os municípios, as CIMs, as instituições ligadas à saúde. Para já, penso que são estas as fundamentais que nós vamos procurar abordar, não todas de uma vez, mas a pouco e pouco, a seu tempo, com conversas agendadas para trocarmos ideias, também para falarmos sobre o que é o Fórum, como é que podemos trabalhar de alguma forma em parceria. Sabemos que, por exemplo, a assinatura do próprio protocolo foi feita na Universidade aqui e, portanto, sabemos que também os vários técnicos municipais que têm aderido e que temos convidado também têm sempre colocado a tónica no interesse dos municípios colaborarem e cederem espaços de conversa. Por exemplo, o debate que nós que vamos fazer em Chaves em torno do envelhecimento será provavelmente numa universidade sénior e trazer experiências de intervenção basicamente no Alto Tâmega e Barroso nesta área, procurando envolver os mais idosos e combater a solidão portanto, há aqui uma gama muito ampla de parceiros que nós podemos procurar sensibilizar.
Numa dimensão mais institucional estamos arrumados. Há pouco estava a dizer que, e tem a ver um bocadinho com estes 19 primeiros subscritores desse protocolo, ou participantes nesse primeiro momento, estamos a falar de personalidades, não tanto se calhar ligados a instituições, mais eventualmente pelo seu papel de cidadania que têm desempenhado na região. Portanto, sendo um fórum de cidadania, é natural que as pessoas se possam juntar a este fórum, se interessarem pelo assunto. É mesmo assim que funciona. Há pouco disse que era uma bola de neve, mas... Nós, nesta primeira fase, isto tinha que começar por alguma ponta, claro. Não é? Nesta primeira fase, naturalmente, procurámos os contactos mais diretos que tínhamos. Começámos com colegas da universidade, alguns colegas da universidade. Nós na universidade temos uma formação na área do serviço social, a licenciatura e mestrado. Essa formação também tem permitido criar uma rede de ex-estudantes, hoje assistentes sociais, que estão um pouco aí espalhados na região, a trabalhar em municípios, associações, etc. E temos convidado alguns deles porque têm um conhecimento do terreno, porque são sensíveis para esta matéria. Depois há outro tipo de intervenientes que são... As pessoas estão no fórum a título individual, não estão a representar nem o município, porque é um fórum de pessoas, não é um fórum de instituições. Procuramos ter também pessoas que tiveram algum papel de relevo a nível do distrito, ex-deputados, por exemplo, que estiveram na Assembleia da República, também por esse facto são não só conhecidos da população, mas também têm o seu capital de conhecimentos, de relações que podem também ajudar nesta bola de neve. Depois, ainda hoje divulgámos no Facebook, criámos um Facebook do Fórum, que tem já aproximadamente, está a caminhar para os 400 pessoas que fizeram lá o gosto, não é? Quer acompanhar o Facebook, certo. Etc. E hoje divulgámos também um e-mail para onde as pessoas podem comunicar e dizer, olha, eu gostaria de apoiar este... Já agora qual é o e-mail? Se tem de cabeça, eu já procuro então. Que eu sou um bocadinho... Mas está no Facebook. Eu agora não sei de cor, porque... Já procuro e já vai aparecer aqui mais depois. Mas temos esse e-mail do fórum onde as pessoas podem contactar e dizer, olha, eu gostaria de estar neste processo e ainda mais é um processo que não há aqui cotas, não há esse pagamento de cotas, é uma coisa voluntária. Agora, obviamente também nos interessa ter que os membros do fórum sejam pessoas que, por exemplo, nos ajudam a organizar o debate em Valpaços, ou em Mursa, ou em Sabrosa, que nos ajudem a fazer algo, que nos ajudem a estabelecer um contacto com a IPSS, com as IPSS de referência ou com as instituições de referência. Portanto, pretendemos que ter participantes que não meramente dão o seu nome, mas que também mostrem alguma disponibilidade para ter algum papel, ainda que mínimo, como desse género, dizer, sim senhor, eu posso no Conselho X ou Y ajudar a organizar um debate ou a fazer o contacto. E é no fundo essa pequena ajuda que se espera de um grupo tão multidisciplinar e diverso que certamente vai conseguir reunir com essas características. O que é que cada uma destas pessoas que contactarem com o fórum podem introduzir nesta discussão? Bem, podem desde logo trazer o seu conhecimento sobre o território que conhecem, onde trabalham, onde trabalharam, ou sobre a área onde trabalharam. Temos, por exemplo, um membro do fórum que trabalha na área das energias e que se disponibilizou para organizar um debate sobre a pobreza energética. Que é o primeiro na régua, não é? É o primeiro na régua. E, portanto, isso é um aspecto importante. Temos pessoas na área da saúde que conhecem melhor o setor e conhecem melhor quem poderá estar em condições de dar um contributo para também uma conversa em torno dessa matéria da saúde e da pobreza. Temos outras pessoas que, vindo da área da investigação, por exemplo,
estão envolvidas em projetos ligados ao envelhecimento ativo, a essas questões. Portanto, no fundo, aqui cada um pode trazer aquilo que é a sua experiência, o seu percurso, os seus contactos também, a sua ligação, por exemplo, até com meios de comunicação social. Temos também alguns elementos do Fórum que colaboram regularmente com jornais ou com rádios e que, dessa forma, podem também abrir algumas portas de divulgação, porque sendo um dos nossos objetivos fundamentais, de facto, a consciencialização do público mais em geral para estas matérias, tudo que possa ser tudo que nos possa ajudar a ampliar, não é? A ampliar a mensagem é extremamente importante. Daqui por um ano, quando tiver a olhar para trás desse percurso que terá feito em 2023, que resultados espera ver concretizados? Pois, eu não sei se os resultados do Fórum serão muito palpáveis. Nós temos, em termos do nosso plano de atividades, como eu disse, desde logo consolidar o Fórum, ter representantes em todos os concelhos do distrito, portanto isso é algo que nós vamos verificar se conseguimos ou não alcançar. Ainda hoje dirigimos convites a pessoas de Boticas, de Montalegre, de Sabrosa, de Mesão Frio, porque não queremos ficar aqui fechados em Vila Real, no concelho de Vila Real, obviamente. Portanto, esse é um aspecto que nós queremos, ter uma presença em todo o distrito, com membros que possam dar um contributo, ter realizado este conjunto de debates que eu há pouco referi, esperando que eles possam também ter alguma ressonância no próprio trabalho ou dos municípios, ou de IPSS, ou da própria EAPN, ter um público, seja nas redes sociais, mais alargado a seguir os debates, os temas que vamos fazendo, portanto, interessado nesta área, nesta temática, neste problema, neste desafio social da pobreza. Podem ser algumas questões, nós podemos medir, outras são mais difíceis, mais difusas, mais... Por assunto na agenda parece-me ser uma boa forma de resumir. É a nossa preocupação central. Exatamente. Não é? E já falamos aqui da Rede Europeia Antipobreza. Sim. E para ficarmos com uma ideia genérica, o que é a Rede Europeia Antipobreza? É europeia. E é uma rede. Aliás, antigamente, aqui há alguns, não muitos anos atrás, era a RIAPN. Era a RIAPN. E depois passou a EAPN. Mas é uma rede europeia que tem depois as suas organizações a nível nacional. Portanto, temos a EAPN Portugal. Aqui no nosso caso, em Portugal, penso que talvez a nível europeu, são 30 anos de trabalho. Sim. É um trabalho que está descentralizado a nível de distritos. Portanto, os distritos têm ou seja, a rede tem uma equipa técnica. Portanto, é uma organização com alguma consistência do ponto de vista da sua equipa, não é? Tem uma equipa técnica com pessoas que refletem, que produzem, que analisam, que produz documentos, que organiza formações, eventos. Ainda o ano passado, nos seus 30 anos, a rede organizou um congresso que foi descentralizado em vários locais, abordando vários temas, que se chamou Diálogos sobre a Pobreza, que deu origem a esta publicação, que está aí disponível. Penso que também haverá em formato digital, mas que foram 4 debates: luta contra a pobreza em Portugal, desafios e oportunidades; trabalho, pobreza e desigualdades; o binómio saúde e pobreza, uma análise de causalidade; o papel da economia no combate à pobreza. Portanto, foram estes 4 debates que foram realizados, que envolveu muita gente, que fez uma radiografia que eu diria muito
muito séria, muito consistente da pobreza em Portugal. Portanto, a REAP tem publicações, como eu disse, tem uma linha de publicações. A REAP dá pareceres sobre documentos nacionais e também europeus, documentos ligados às políticas de combate à pobreza. Portanto, é de facto diria que é uma âncora muito importante no combate à pobreza em Portugal e, de uma forma geral, na Europa. Já agora, sobre a questão dos pareceres, o último dos quais que está disponível já no site, tem a ver com esta polémica em torno do pacote de habitação lançado pelo Governo, portanto tem-se mantido também de forma atual nestas questões. Ana, tempo para o nosso jogo? Antes de irmos ao jogo, exatamente, eu ia dizer que a página no Facebook é um grupo público, chama-se Pobreza Distrito de Vila Real, e o e-mail é forum.pobreza.vr@gmail.com. Isso mesmo. É procurar a página, nós depois também partilharemos através dos nossos canais. E então vamos agora ao nosso jogo, uma palavra sobre pobreza. Pobreza, uma opção. Uma palavra... Vamos discutir isso na segunda parte. Uma palavra sobre o TAD. Um sucesso. Uma palavra sobre EAPN. Incontornável. Uma palavra sobre voluntariado. Fundamental. E uma palavra sobre a equipa que o acompanha. Excelente. E agora uma palavra para a sociedade que parece aliada desta problemática. Triste. E uma palavra para quem sofre com o flagelo da pobreza. Mais do que uma. Uma prisão. Nós hoje estamos à conversa com Artur Cristóvão. Ele está à frente do Fórum da Cidadania pela Erradicação da Pobreza, um movimento, bom, se calhar este não é o termo mais correto, mas um fórum, esse é o termo, que está a juntar e a agregar diversas personalidades e entidades do Distrito de Vila Real e que se compromete a debater um assunto que deveria estar na agenda, mas que, apesar das insistências do nosso Presidente da República, parece que politicamente está a tardar em entrar. Esse é o mote, se calhar, para começarmos a nossa segunda parte. E já temos aqui alguma coisa por onde pegar, vamos aí. Universidade FM. Procura-nos no Facebook em universidade.fm. Somos cultura, somos Mostra de Teatro do Douro, somos teatro, somos dança. Somos desporto, somos futsal, somos formação e somos intervenção social. Somos região. Somos para cá dos montes, somos a linha do Douro e somos a linha de Trás-os-Montes. Somos paixão, somos Douro, somos Trás-os-Montes e somos a Associação Valdouro. No seu IRS, de forma totalmente gratuita, apoie a Associação Valdouro inscrevendo o nosso número de contribuinte 508-615-747. Apoie a paixão pela região. Universidade FM. Mua! Estamos de regresso para a segunda parte do nosso Para Cá dos Montes. Esta semana estamos a chamar a atenção para a pobreza para cá dos montes. É isso também que se propõe a fazer o Fórum de Cidadania pela Erradicação da Pobreza, um projeto que está a sair no seio da EAPN, mas totalmente autónomo, como o professor Artur Cristóvão já teve a oportunidade de nos explicar nesta primeira parte. Nós, nesta segunda parte, vamos querer perceber um bocadinho melhor, dentro do que é possível e dos dados que são disponíveis, como é que este assunto está a ser tratado um bocadinho por cá, mas também pelo país todo. E eu começava precisamente por pegar em algo que o professor disse no jogo com que terminamos a primeira parte. Dizia que a pobreza era uma opção, mas é uma opção de nós não queremos resolver o problema. Exatamente, não é uma opção das pessoas, porque ninguém escolhe ser pobre, não é? Nem as pessoas nascem para ser pobres, idealmente deviam nascer para ser felizes, para viverem bem, para estarem bem articuladas com a sociedade. Mas, na verdade, aquilo que nós vimos, não só a nível nacional, esta é uma questão global e é uma questão que nós recuamos a 40 anos, 50 anos, 60 anos e lemos sempre os diagnósticos da pobreza e as desigualdades sociais a crescerem, as diferenças entre os ricos e os pobres, não só diferenças dentro dos países, mas também entre países. Portanto, são diagnósticos que sucessivamente se fazem, mas não se consegue ver um caminho de saída.
E isso tem muito a ver no fundo, com as opções políticas que os países tomam, não é? E a forma como funciona, no fundo, a própria definição das políticas. E também, não só das políticas, mas também a forma mais global como funciona a própria sociedade, a própria economia, uma economia que muitas vezes não serve as pessoas, não é? Que não é uma economia ao serviço das pessoas, mas é uma economia ao serviço daqueles que têm mais poder, mais riqueza, mais capacidade de influência a todos os níveis. E por isso é que nós podemos, de alguma forma, dizer que a pobreza não se resolve porque a própria opção das sociedades não vai no sentido de a resolver, não é? E, portanto, cumpre a nós, cidadãos, de uma forma geral, intervirmos também, participarmos, termos uma voz mais ativa neste capítulo. E, aliás, essa é uma das conclusões. Eu há pouco fiz uma referência ao documento do congresso que a APN realizou o ano passado, Diálogos sobre a Pobreza, e essa é uma das conclusões, a necessidade de uma sociedade civil mais interventiva, mais ativa, com mais capacidade de influenciar a própria definição e as próprias escolhas políticas. Há pouco, quando falava que esta questão da pobreza é uma opção e deu a entender que seria de natureza política, o ano passado foi publicada a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, foi em dezembro, no dia 29, portanto deve ter passado à margem de muita gente. É um documento que lança ideias até 2030. Este é um instrumento que é necessário, ou é com este instrumento que nós podemos começar a abordar o assunto de forma política ou não? Sim, eu acho que é um instrumento importante, sem dúvida, é um ponto de partida. Agora, aquilo que se tem debatido à volta desse instrumento é a necessidade de o operacionalizar, ou seja, de partir de um documento de estratégia. Estratégia é estratégia, não é? A definição de grandes objetivos, para um documento de operacionalização nos diferentes domínios, não é? Ou seja, para um plano de ação. Eu acho que é esse o caminho que é preciso fazer. Temos uma estratégia, é bom, mas há que operacionalizá-la, não é? Acha que os objetivos dessa estratégia são execuíveis? Os objetivos, enfim, é um caminho que há que fazer. Parecem-me que são execuíveis desde que se mobilizem os instrumentos e os fundos e necessários para... Lá está, voltamos à questão, não é? Temos que ter, de facto, uma opção real, concreta, de combate à pobreza. E isso tem exigências a diferentes níveis, desde o investimento na habitação, as questões da habitação, as questões do emprego, as questões do combate à precariedade, as questões do acesso à saúde, do acesso à proteção social, do acesso à educação, à qualificação das pessoas. Portanto, é preciso que haja um investimento em todas essas áreas, não é? Depreendo pelas suas palavras, apesar disto ter poucos meses, mesmo em termos de publicação de estratégia, que ainda não há no terreno nada visível com vista à concretização deste plano. Sim, há coisas, eu acho que o próprio famoso PRR, não é? Sim. É também um instrumento que porque eu penso que já está a ser articulado com essa estratégia e que coloca fundos, não é? Investimentos em diferentes áreas, não é? Falou-se há bocadinho da habitação, que é uma questão, enfim, que tem estado muito no debate público e com razão. Também na educação, o PRR também tem na própria saúde, enfim, há aí. Depois há as políticas europeias, que também o novo quadro que está agora também em fase praticamente de arranque de implementação, que também pode trazer aí
um suporte importante para vários domínios, não é? Portanto, e a esperança estará nesses, A esperança está nessas ferramentas, não é? Está nessas ferramentas, não é? Que são importantes de mobilizar. Qual é o estado do nosso distrito no que se refere à pobreza e a medidas efetivas para iniciar a sua erradicação? Pois, eu não lhe consigo, eu sei que, sei lhe dizer, a EAPN Vila Real tem algum trabalho de diagnóstico, um diagnóstico muito, diria, geral sobre o fenómeno da pobreza aqui no distrito. Eu não lhe sei responder aos pormenores. Eu sei que, na verdade, como em todo o país, este é um fenómeno que é muito real. Aliás, há uma outra, além da EAPN, já falámos aqui da EAPN, mas há também um observatório nacional de luta contra a pobreza, e no observatório refere-se que a pobreza, há uma pobreza persistente que toca em cerca de 10% da população em 2020. São dados de 2020, não é? São os dados mais recentes que estão na página do Observatório. Este risco de pobreza é persistente e maior na população feminina do que na masculina. Abrange em cerca de 12% os adultos de 50 a 64 anos. Portanto, será esta faixa etária que está a maior risco de pobreza persistente, novamente com uma proporção maior na população feminina. Também 11,4% dos menores de 18 anos estão em risco de pobreza persistente, e esta proporção é de cerca de 14% na população masculina. E 10% das pessoas que vivem em famílias com crianças estão em risco de pobreza persistente, e esta proporção é maior em famílias monoparentais. Aqui, quais são as situações, as preocupações que eu diria talvez mais que poderão afetar particularmente um distrito como Vila Real? O envelhecimento, uma população mais envelhecida, não é? Também um distrito com uma economia que tem diversas debilidades, não é? Temos aqui um peso ainda muito significativo da agricultura, que é uma atividade que, no geral, também não propicia rendimentos muito elevados. Aliás, é muito interessante, aliás, é dramático que há um risco considerável de pobreza. Obviamente, o desemprego pessoas desempregadas têm uma dificuldade porque têm acesso a rendimentos de fundos de desemprego e outros que tendem a ser mais baixos, mas também o risco de pobreza é grande entre pessoas empregadas que têm trabalho. Isso quer dizer Isso é que é dramático, não é? Quer dizer que os salários são baixos, não é? E depois temos um outro fenómeno que eu acho que também é um pouco transversal hoje ao país, que é o fenómeno da precariedade no emprego, não é? Empregos precários, e que levam também a situações mais desafiantes nesta matéria. Também é curioso que segundo estes dados que estão aqui, que são dados que resultam do Eurostat, portanto, baseados nos rendimentos dos anos entre 2016 e 2019, cerca de 26,7% da população portuguesa esteve em risco de pobreza pelo menos um ano entre 2017 e 2020. Portanto, pelo menos um ano. Ou seja, há pessoas que há uma percentagem de 6% que tiveram em risco de pobreza todos estes anos, todos estes 4 anos, não é? E alguns, naturalmente, uma percentagem menor, apenas um ano. Mas somando todas estas percentagens, chegamos a um valor de 26,7%. Isto é muito significativo. Eu não tenho, de facto, dados quanto ao distrito de Vila Real, mas estes são alguns dos desafios. Uma população rural, ainda muito, em parte muito ligada à agricultura em muitos dos municípios,
também uma oferta de emprego escassa, sobretudo para os jovens, não é? E depois uma população envelhecida e que vive fundamentalmente de pensões de reforma, que também tendem a ser baixas, não é? Portanto, esse é outro problema, não é? Não são só os salários que tendem a ser baixos hoje, tendem até mesmo dos jovens licenciados e tudo isso, nós sabemos que frequentemente têm ofertas de emprego, dependendo muito das áreas, mas com salários relativamente baixos. Há pouco, quando deu valores e falou no termo pobreza persistente, está a falar daquela que demorará as tais 3 gerações eventualmente a poder ser erradicada. Porque essa é uma das características deste fenómeno. Eu confesso, não sou especialista nestas questões. Dentro deste grupo dinamizador do Fórum, é onde estou eu, a minha colega Hermínia, as minhas colegas Hermínia Gonçalves, professora na UTAD, e Elsa Justino, que é professora no ISCTE e também colabora aqui na UTAD, aliás esteve também ligada ao hospital, ao centro hospitalar, ligada à universidade antes, como administradora. Portanto, elas são especialistas um pouco pela sua formação na área do serviço social e da sociologia, são mais conhecedoras deste fenómeno. Mas nós sabemos que a pobreza se reproduz, tal como a riqueza. Não é? Não é? O dinheiro gera dinheiro, é o que se costuma dizer muitas vezes. O dinheiro gera dinheiro e a pobreza tende a reproduzir-se, o que quer dizer que é algo que tende a ir. Famílias pobres tendem a gerar famílias pobres, não é? A menos que se consiga quebrar este ciclo vicioso da pobreza. Ele pode-se quebrar com a qualificação das pessoas, com o acesso a melhores empregos, com melhores salários, e, portanto, por isso é tão importante a intervenção na área da educação. Porque depois nós sabemos, nesse ciclo vicioso da pobreza, frequentemente as pessoas vivem em casas com poucas condições, propícias a mais doenças. Os jovens tendem a entrar no mercado de trabalho mais cedo e, portanto, abandonam os estudos, vão para trabalho não qualificado, salários mais baixos e, portanto, cortar esse ciclo, inverter esse ciclo, exatamente, interromper é complicado. O desafio é exatamente quebrar o ciclo. Já nos fez aqui um diagnóstico da região, sendo que um dos eixos de estratégia é assegurar a coesão territorial e o desenvolvimento, e tendo em conta que a região reclama praticamente tudo com base na coesão territorial em matéria de erradicação da pobreza, que medidas deverão ser tomadas? Como é que se interrompe esse ciclo? Pois. Numa região economicamente deprimida, em que as pessoas vão embora, em que não há empregos qualificados, em que a agricultura também tende a evoluir tecnologicamente de forma a também subir os rendimentos. Como é que a gente dá a volta a isto? Essa é uma questão difícil. Obviamente que há que intervir nestas áreas que eu referi, não é? Nomeadamente no acesso à educação a todos os níveis, porque é muito importante começar com as crianças, não é? Nos infantários, nos pré-primário, no pré-primária, porque aí se vai criando também uma base para progressos futuros. Portanto, a área da educação é sem dúvida extremamente importante, a área de uma habitação com maior qualidade e, nomeadamente, passando também pela habitação social. Que também estamos a esquecer, de uma forma geral, não é? A área do trabalho, do emprego, do trabalho é muito importante, trazer, sobretudo para a região, criar oportunidades de trabalho mais qualificado, e isso passa também pela própria capacidade de atrair investimento, sair um pouco do ciclo nós estamos muito ligados ao ciclo no passado mais a agricultura, claro, que permanece como importante, mas que a agricultura também pode gerar e tem gerado
cada vez mais empregos qualificados, temos os enólogos, por exemplo, temos os engenheiros em diferentes áreas, temos os centros de investigação que estão aqui sediados na região, ligados aqui à universidade, ao Politécnico, etc., que são focos de fixação de mão de obra qualificada, de atração de jovens, de famílias, etc. Claro que esses jovens, essas famílias também fixam-se mais facilmente se tiverem depois acesso a serviços de saúde de qualidade, não é? Pois é que o problema tem feito sempre uma relação entre a educação e a saúde e com consequências que já vimos aí. Mas nós estamos numa região em que há pessoas a mais de 1 hora de um centro de saúde, não é de um hospital, e miúdos que se levantam às 6 ou 7 da manhã ainda para irem à escola, e em cima da mesa temos encerramento de serviços de saúde e encerramento de mais escolas. Claro. Portanto, há uma questão aí também do acesso a esse tipo de infraestruturas, uma questão também das acessibilidades. Melhorámos muito, não é? É verdade que se melhorou bastante em termos de acessibilidades, mas acho que subsistem muitas dificuldades intra-regionais, não é? Por exemplo, uma pessoa que pode morar em Mosão Frio, mas poderia ter uma oportunidade de trabalho em Vila Real. Não é muito longe, não é? São 40 e tal minutos. Não é? Mas se não tiver uma viatura própria, claro, não tiver um carro e estiver dependente de um transporte público, portanto, essa questão também... Nem sequer tem. Não é? Não tem. Nem tem. Essa questão da mobilidade é uma questão que está também a atrair muita atenção até dos próprios municípios e de projetos de serviço de transporte a pedido, quase que a pedido, não é? Que é algo que está a ser já implementado aí em alguns concelhos rurais e que facilita as deslocações, não só a pessoas mais idosas, também a pessoas que podem aceder assim a serviços como os bancos, os serviços dos centros de saúde, etc, etc. Mas, na verdade, também aquilo que nós temos visto é que, por vezes, as próprias políticas nestas áreas que eu estou a referir, nomeadamente do acesso à educação, à saúde, etc., às vezes são inconsistentes, não é? É isso. E, portanto, essa questão de fecha o serviço ou descontinua, ou até a própria banca, que é hoje também bancos que fecharam os seus balcões de atendimento. E continuam a fechar, que é uma coisa incrível. Ou que reduzem, ainda há poucos dias no banco, trocando ideias com uma funcionária, não refiro qual o banco, ela me disse que mantiveram um balcão aberto num determinado concelho, numa sede do concelho, mas esse balcão realiza um número muito reduzido de operações. Foi só, no fundo, para não fechar. Politicamente manter ali qualquer coisa. Mas para operações mais exigentes, as pessoas têm que vir na mesma a Vila Real, não é? Portanto, é uma falsa, uma situação um pouco... Eu há poucos dias ia ao meu banco e cheguei lá e a porta estava fechada porque mudaram o horário. Estão abertos todo dia, 3 vezes por semana. Os outros dias só abrem de manhã. Pois. Portanto... Não é fácil. Eu diria que não é fácil. E digamos que estou a falar de alguma coisa que aqui no interior se justifica. Não é fácil. E depois temos que ter também atenção, outro fator, que é o próprio distrito e a região aqui, Trás-os-Montes, Douro, é muito diversa, não é? Exatamente. E se nós estamos a falar em Vila Real é o paraíso, entre aspas, comparado com até com outra localidade mais para mais interior, periférica, sei lá, Freixo de Espada à Cinta, ou Foscoa, etc., que estão muito mais periféricos, não é? É verdade que também um elemento muito importante hoje é o digital. O problema é que a população mais envelhecida, nós provavelmente vamos ter um tablet quando tivermos 70 ou 80 anos. Claro, mas para atrair jovens que possam fixar-se um digital de boa qualidade, uma rede digital de boa qualidade, é hoje fundamental. Mas não temos. Ela ainda não existe. É verdade. E, portanto, é algo que também acho que está no PRR, ou pelo menos que está por aí, de ter uma rede digital de melhor qualidade estendida a todo o país. Mas ela ainda não existe. E, portanto, nas áreas rurais, se queremos fixar pessoas, nomeadamente jovens, que começam a trabalhar com inteligência artificial ligada à saúde, a agricultura. Na altura tivemos aí um caso desses.
Que não tem rede, não consegue trabalhar porque não tem rede. Se não tiverem rede, então... A atual conjuntura está a piorar isto tudo. Pois, temos uma conjuntura complexa, um pouco imprevisível, não é? Que tem agravado o custo de vida de todas as pessoas e que naturalmente afeta mais aqueles que estão mais na margem, com salários baixos, com situações de maior vulnerabilidade Em tempos, o nosso Presidente da República disse que era necessário vontade e ambição para a erradicação da pobreza. Certo. Este projeto é, no fundo, uma resposta a este desafio? Este projeto pode, de alguma forma, ajudar, sobretudo naquela área que eu referi logo no início, que é trazer a pobreza, a exclusão social para o debate público, Consciencializar. contribuir para consciencializar, com a consciência de que nós não vamos resolver a situação, mas poderemos ser um pequeno tijolo na construção de uma sociedade com menos desigualdades sociais. Claro que há muitos tijolos por aí que é necessário colocar também nesse edifício, não é? Como vimos, para que a pobreza deixe de ser uma opção e para que uma sociedade mais solidária, mais igualitária, seja, na verdade, o caminho, não é? O futuro. Porquê é que se interessou por esta temática? Na verdade, como disseram no início, agora já estou aposentado da universidade, portanto fui professor de Economia, Sociologia e Gestão, embora tenha uma formação ligada à agricultura. Sim, engenheiro agora não é? Exatamente, mas liguei-me mais à área das ciências sociais e aos que podemos chamar pelos estudos rurais, ligados ao desenvolvimento dos territórios rurais. E dentro do departamento também fiz trabalho ligado às organizações do terceiro setor, trabalhei com muitos jovens que fizeram aqui a formação em serviço social e que trabalhavam sobre as matérias da pobreza, do apoio aos idosos, enfim, todas estas problemáticas. E quando foi lançado o desafio, a minha colega Hermínia Gonçalves lembrou-se de me envolver e até, penso eu, também tendo em conta, ele está aposentado, tem mais tempo, pode dar aqui uma ajuda nesta área. E de facto, eu não só também por considerar uma pessoa sensível para estas matérias e pela minha relação também com a problemática do desenvolvimento em geral, que tem uma ligação óbvia com estes problemas estes desafios da coesão social, do combate às desigualdades. Também me disponibilizei para dar aqui um apoio e participar neste grupo dinamizador que estamos a conduzir este processo. E assim começou a bola de neve, não é? Exatamente. Vamos então ao nosso contrarrelógio. 10 perguntas para 1 minuto. Sim, e respostas breves também. Temos tempo. Não cumpre 1 minuto. Exatamente. Não há problema. Pois. Quem acha que está a falhar na erradicação da pobreza em Portugal? De uma forma geral, eu diria as elites. E no distrito? No distrito é mais difícil dizer, mas diria a mesma pergunta, a mesma resposta. A mesma resposta. É possível colocar este assunto na agenda mediática? Ele já tem estado na agenda mediática, mas tem que estar de uma forma mais persistente. Da sua sensibilidade, já referiu há pouco que não tinha dados, qual acha que é o concelho mais afetado com a pobreza no nosso distrito? Eu tenho ideia que concelhos, por exemplo, também não queria estigmatizar nenhum concelho, mas tenho ideia
que alguns concelhos do Douro, aqui talvez Mesão Frio, poderão ter aqui mais desafios nesta matéria. Poderei estar errado. Se amanhã tivesse a oportunidade, qual seria a primeira medida que implementaria? A primeira medida que eu implementaria... Se tivesse esse poder. Pois, a primeira medida que eu implementaria... Essa é um bocadinho... Não, eu acho que um elemento importante dentro das medidas tem de facto a ver com os salários, não é? Nomeadamente com o crescimento dos salários dos trabalhadores. Portanto, algo que tivesse a ver com essa matéria. Acredita que a sociedade civil pode efetivamente conseguir dar o pontapé de saída neste assunto e influenciar as elites? Não, eu acredito no poder da sociedade civil. E isso tem sido demonstrado em setores diferentes, com a intervenção de diferentes tipos de organizações, não é? Não só o poder de lobby, o poder de negociação, de persuasão. Eu acredito na importância da participação da sociedade civil e no seu poder. Grande objetivo para este ano? O grande objetivo é nós conseguirmos levar a efeito o nosso plano de atividades 2023, nomeadamente com o crescimento, a representação do fórum em todos os municípios, a realização dos debates que temos previsto. Quem é que gostaria de ver aderir a este fórum? Eu gostaria que o fórum tivesse representadas todas as sensibilidades, ou aquelas sensibilidades políticas ou ideológicas mais fortes, embora, como eu disse, isto é um fórum de cidadãos, não é um fórum de partidos ou um fórum de municípios ou de qualquer tipo de instituições, mas penso que, sendo a pobreza algo transversal, ela não é o combate, a erradicação da pobreza deve ser uma preocupação de toda a sociedade, não é? Dos partidos, dos empresários. Gostaria de ver também representado no fórum pessoas da área empresarial que possam também ser sensibilizadas e vir a ter um papel maior. Muitas vezes nós ligamos mais este combate não tanto a quem está ligado à economia, não é? Mas gostaria de ver também esse setor aqui representado e penso que caminharemos nesse sentido. O que é que o faz feliz? O que faz feliz são as pequenas conquistas do dia-a-dia e diria também uma ligação muito saudável com a família e com os amigos e com os colegas que comigo partilham este tipo de desafios. Qual é o seu lugar favorito na região? O lugar favorito na região é difícil, não é? Difícil de dizer. O meu lugar favorito, eu revejo-me em locais relativamente de silêncio, mais ligados à natureza, com menos bulício. Portanto, há muitos aqui na região que correspondem a essa definição. Professor, muito obrigado pelas suas respostas. E é importante que tenha demorado mais tempo, porque nós depois isolamos este clipe e é aquele que as pessoas às vezes mais veem. Portanto, e há aqui muita informação importante nestes pouco mais de 4 minutos. Em que 4 minutos era 1 minuto. É o que menos importa. Professor, onde é que vê como é que vê este tema da pobreza daqui por 10 anos? Eu no outro dia agarrei coisas dos anos 80 com diagnósticos e depois percorremos dos anos 80, já são 40 e tal anos, e percorremos e vimos que isto tudo pouco mudou, não é? Pouco mudou ou piorou, porque com a Covid, não é? Nomeadamente com a Covid, só veio agravar ainda mais a situação, não é? E curiosamente ou dramaticamente, a Covid, os mais ricos ficaram mais ricos
Mais pobres, mais pobres. E os mais pobres, não é? Em muitas situações e circunstâncias. E o professor, onde é que se vê daqui por 2 anos? 10 anos espero estar mais tranquilo. Porque 10 anos já tenho quase 78. Eu tenho 68. Com 78 anos espero estar mais tranquilo, mas na verdade, como se costuma dizer, parar é morrer, não é? É verdade. Nós hoje tivemos connosco o professor Artur Cristóvão, ele está envolvido neste Fórum da Cidadania pela Erradicação da Pobreza. É este o projeto a que se pretende dedicar no próximo ano e nos seguintes, eventualmente, mas para já, neste próximo ano, com o desafio de implementar um projeto que tem 5 objetivos, tem 4 eixos e já diversas atividades agendadas para os próximos meses e do qual certamente vamos ouvir falar no nosso distrito. Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para estar connosco esta noite. Muito obrigada, foi um gosto conversar consigo, muito obrigada. O Para Cá dos Montes é uma coprodução da Associação Valdouro com a Universidade FM. A apresentação de Luís Almeida e Ana Gouveia. E que está todas as semanas numa série de redes sociais, além, claro, do 104.3 FM. Pronto, olha, até para a semana. É sempre muito interessante quando aquilo que nós fazemos aqui se torna mais do que um programa de entretenimento, de conversa e de rádio, e serve também para trabalhar, um instrumento de trabalho. E isso é muito gratificante. Também deixar um grande beijinho à Alina pelas 2 passagens que me teve a felicidade de entregar e pedir-lhe desculpa por ter ficado chocada por eu não conhecer. Isto é uma private joke que tem a ver com o programa da semana passada. Nós voltamos para a semana.